Fala, suas lendas! Eu sou o Flávio do Legends Modo Carreira. Hoje eu tô aqui com este belíssimo manto Cruz Maltino, a camisa do Vasco da Gama, pra falar, obviamente, do time do Vasco, né, mano? Que hoje você, torcedor, talvez esteja um pouco insatisfeito aí com a situação do seu time, que figura na Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto eu tô fazendo esse vídeo. Saiba que já teve dias muito melhores, cara, como por exemplo lá no ano de 1998, que vai ser essa resenha de hoje. Então assim, se você não é inscrito, irmão, e você gosta de futebol, cara, você tem que estar inscrito nesse canal. Então não perde tempo, irmão, vai lá, mete a inscrição aí, mete o sininho também, fazendo favor, meus queridos, isso vai estar ajudando demais a eu continuar com esse trabalho aqui. Então sem mais delongas, né, bora lá, vamos pro vídeo. Então, irmão, o Vasco, como nós sabemos, é um grande lá do estado do Rio de Janeiro. E, mano, nessa época aí, esse ano de 1998, que a gente vai trocar essa ideia, eles sofriam muita zoação do torcedor flamenguista, que é o maior rival, justamente por o Flamengo ser o único time ali do estado a ter Copa Libertadores no currículo, né? O Flamengo já tinha ganhado ali, né, com o Zico em 81, se eu não me engano, e o Vasco até então nada. E assim, mano, no começo dos anos 90... um grande ídolo, quiçá o maior ídolo da história do Vasco, acabou deixando o clube, que foi o Roberto Dinamite, que se aposentou, né, cara, ele acabou se aposentando. Então a diretoria vascaína sabia que precisava de peças ali de reposição, jogadores jovens de preferência que pudessem reformular esse time. E no ano de 1997 foi um ano muito bom também, um ano muito especial para o time do Vasco, um ano que merece vídeo, inclusive, também, porque o time foi campeão do Campeonato Brasileiro, mano. E aí alguns jogadores ali, como o Felipe, como o Juninho Pernambucano, como o Pedrinho, caras de extrema qualidade, de muita qualidade técnica, começaram a chegar e encantar o torcedor, né? E o fato aí desse ano de 97 ter sido tão bom, acarretou na perda de algumas peças aí do time do Vasco. Talvez assim a mais sentida delas, talvez não, com certeza, mano, a mais sentida delas foi justamente o Edmundo, né? Que acabou se transferindo para o time da Fiorentina, lá da Itália, que eu já falei também aqui, inclusive, já fiz vídeo sobre, o Edmundo foi jogar lá. O Evair, que era a dupla dele de ataque, saiu também, foi jogar na Portuguesa, depois foi ser campeão da América com o Palmeiras. Então, assim, buscando, né, reforços ali no mercado, porque você perder jogadores desse quilate não é fácil, né, mano? O torcedor sempre cobra da diretoria. E a diretoria vascaína fez o quê? Trouxe o Donizete, o Pantera, e trouxe também o Luizão, cara. O Luizão, outro grande atacante aí do futebol brasileiro. E ambos, mano, caíram como luvas nesse time do Vasco aí. Então vamos lá pro campinho, mano. Vamos ver a escalação desse Vascão. Carlos Germano era o goleiro desse time. Muito seguro e sempre bem posicionado. O lateral da direita, mano, era o Wagner, um cara que jogava na meia também e foi muito bem aproveitado na lateral. A dupla de zaga é uma das mais lembradas e mais completas da história do futebol brasileiro. De um lado, a força física, a excelente marcação e o jogo aéreo do Odivan, e do outro, o Mauro Galvão, mano. Categoria, ótimo passe, experiência e muita liderança, que ajudaram na evolução do seu companheiro. O lateral da esquerda foi um cara que também fez muito sucesso jogando na meia, que foi o Felipe, o canhoto, habilidoso e inteligente como se preza. Um cara muito, mas muito técnico. O primeiro volante, mano, era o Nasa, que jogou muito bem nesse ano de 1998, apesar de um gol contra que prejudicou muito o Vasco. Seu parceiro era o Luizinho, no auge dos 32 anos e sendo o motor desse time. À frente deles, a magia de Juninho, que na época ainda não era pernambucano. Fez gols importantes, jogou partidas memoráveis com a camisa do Vascão e depois disso ele foi virar ídolo do Lyon. Também na criação de jogadas, o Pedrinho, um cara com histórico de lesões intermináveis e quase uma graduação em medicina. Ele estava bem fisicamente o ano inteiro de 98 quase, e foi peça muito importante. Donizete, o Pantera, chegou para o lugar do Edmundo e não decepcionou. Ao seu lado, o Mr. Libertadores Luizão, outro matador nato, que desandou a meter gols. O treinador era o delegado Antônio Lopes. Ramon e Valber, entre muitos outros, também foram caras que se destacaram. Irmão, o craque desse time aí eu escolhi o Pedrinho, cara, pelo motivo dele ser um baita ter sido, né, um baita de um jogador que, como eu falei, quando ele não tava machucado, mano, o cara arregaçava jogando bola, vamos falar a verdade. Eu não pude aí, eu não consegui acompanhar esse período aí de auge dele aí, que ele jogou muita bola, mas vendo o vídeo, vendo o finalzinho da carreira, vendo o que o pessoal fala, enfim, diversas fontes, várias referências, a gente sabe que ele jogou muita bola. E nesse ano de 98 ele foi um dos caras mais completos, um dos caras mais regulares do time do Vasco. Ele passou da casa das 40 partidas, jogou demais, um jogador
extraordinário, que infelizmente, né, como eu falei, ele quase aí se graduou em medicina, de tanto que ele ficou machucado, tanto tempo de departamento médico. E, mano, atualmente ele é um baita de um comentarista, mano. O quão bom ele foi como jogador, pra mim, né, na minha opinião, óbvio, ele é um baita de um comentarista, inclusive. Então, na minha opinião, aí o Pedrinho foi o craque desse time. Pra peça-chave, mano, eu vou colocar o companheiro de criação dele ali, que era o Juninho Pernambucano, que na época, como eu falei, né, mano, era só Juninho ainda. Ele começou no time do Sport, lá no Sport, lá de Pernambuco, lá do Recife. E aí foi jogar no Vasco, se destacou muito no Vasco, fez um gol que entrou pra história, um gol que foi sensacional, né, torcedor vascaíno. E, mano, baita meio-campista, jogador também, assim como o Pedrinho, né, cara, características meio parecidas ali. Foi importante demais também pro Vasco ao longo desse ano. Depois ele foi pro Lyon, virou rei no Lyon, né, era o reizinho da colina aqui, lá ele virou rei da toda. E aí ele foi pro Catar, jogou nos Estados Unidos, se eu não me engano, e veio encerrar a carreira no Vasco. Então, mano, quando o cara faz isso, o status de ídolo dele só aumenta, né? Então, Juninho aí foi a peça-chave desse time cruzmaltino. O artilheiro, mano, foi um cara que ele tem todo um jeitão meio desengonçado, né? Um jeitão de peladeiro, que era o Luizão, mano. Mas jogava muita bola, baita no atacante, diga-se de passagem. Meteu 24 em 54 partidas, assim, teve bons números nesse ano de 1998. Ganhou a Libertadores não só com o Vasco, ganhou com o São Paulo também, quase bateu os 300 gols na carreira. Excelente atacante, um cara que faz falta no futebol atual, do futebol brasileiro atual, né? O Vasco foi o campeão carioca de 1998, foi 10º colocado no Brasileirão, caiu na semifinal da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores de 1998 e foi vice-campeão intercontinental de clubes de 98. Irmão, no campeonato carioca deste ano de 1998 aconteceu o seguinte, que o Vasco ele foi extremamente apelão, cara, não deu a menor chance para os adversários. Porque assim, a gente tá ligado, tem Taça Rio e tem Taça Guanabara, né? Daí quem ganha faz semifinal, faz final, claro. Tem algumas variações ali de regulamento, normalmente a confederação dá uma inventada, mas normalmente é isso, né? Assim, em tese é isso. E o Vasco ganhou a Taça Rio, né? Não sei se é primeiro a Taça Rio, a Taça... enfim, tanto faz. Ele ganhou o primeiro a Taça Rio, daí ganhou a Taça Guanabara, e aí vai fazer final com quem? Não tem como, né? Se um time ganhou logo os dois, não faz o menor sentido você fazer um jogo de final, né? Porque ele já mostrou que foi superior, já mostrou que foi muito melhor que os outros, foi soberano. E aí, sem dar graça, né, sem dar a menor emoção, o Vasco foi campeão carioca do ano de 98. E, mano, na Copa do Brasil aí deste ano de 98, o Vascão foi eliminado pelo Cruzeiro, cara. O time do Cruzeiro, que eu falei no vídeo lá de 2003, mano, cometi um baita de um equívoco, digo-se de passagem, que foi falar que o Cruzeiro não ganhou nenhum título gordo aí, né, nessa transição de 90 para 2000. Muito pelo contrário, os caras ganharam muita coisa, inclusive. E aí vocês sabem, né, mano, o Zé Rinho não perdoa, então eu peço desculpa aí ao torcedor cruzeirense por esse equívoco aí, nessa falha. Certo que o Cruzeiro passou aí nessa oportunidade, ganhou a ida de 2-0, depois administrou o empate na volta, acabou indo pra final, só que aí perdeu pro time do Palmeiras na grande decisão, uma Copa do Brasil que teve o Luizão como um dos artilheiros, inclusive um cara que jogou muita bola, mas que não foi o suficiente pro Vascão conseguir aí essa taça. E na Copa Libertadores, mano, o Vasco acabou caindo no grupo 2 da competição. Um grupo que tinha também o time do Grêmio e tinha dois mexicanos, o Chivas e o América do México, né? E o Vasco, meio inexperiente ali e tal, era meio cabação de Libertadores ainda, acabou tendo dificuldades para passar desta fase de grupos, né? Tanto que eles passaram ali em segundo lugar, mano. Teve uma vitória muito expressiva contra o time do Grêmio. O Grêmio tinha um time muito forte nessa época por 3-0. E uma contra o Chivas também, uma de 2-0, que praticamente selou a passagem do Vasco para as oitavas de final desta Copa Libertadores. E o Vasco, mano, tinha pela frente um outro clube brasileiro, que no caso era o mesmo Cruzeiro, né, cara? Um reencontro, uma revanche ali do que já tinha acontecido na Copa do Brasil. Cruzeiro e Vasco. Vasco foi melhor desta vez, conseguiu vencer o Cruzeiro na ida por 2-1, fez aí um bom placar para levar para a volta, apesar de ter sofrido gols. Mas na volta a defesa foi muito segura, foi muito sólida, foi consistente, não sofreu gols do Cruzeiro, também não fez, é bem verdade, mas que também já não fez diferença, né? 0-0 garantiu o Vasco, foi isso que aconteceu. 2-1 na ida, 0-0 na volta,
Vasco classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. E nas quartas de final, mano, o Vasco teve um outro reencontro pela frente. Reencontrou o forte time do Grêmio, mano. E aí foi jogar a primeira lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, buscando aí um bom resultado para conseguir ir para a volta com alguma vantagem ou algo do tipo. E eles até conseguiram, vamos dizer assim. Empataram com gols, resultado de 1-1 e tudo aberto para a volta no Rio de Janeiro. E aí no Rio, mano, o Pedrinho, cara muito decisivo, um baita de um jogador, diga-se de passagem, fez o gol do 1-0 do Vasco. O Vasco venceu aquele jogo ali pelo placar mínimo e eliminou o Grêmio da Copa Libertadores e rumou aí à semifinal da competição. Então, irmão, a essa altura aí o Vasco estava a 4 jogos de conquistar a América, né? Os 2 da semi e os 2 da final. Então, assim, o clube jamais em toda a sua história havia chegado tão perto e com condições reais de conseguir este grande título. Só que o adversário que o Vasco tinha pela frente, mano, é um adversário assim que não interessa a fase, não interessa o ano, a camisa dos caras ela é extremamente pesada, normalmente eles sempre estão com times muito fortes, que é o River Plate da Argentina, mano, assim como o Boca também, né? O River ali e o Boca são clubes que dispensam comentários, dispensam apresentações. E falar desse River, mano, a gente tem que puxar ali um pouquinho mais para trás, no ano de 1996, 2 anos antes, foi o campeão, inclusive, foi o campeão da Libertadores, era o time que tinha o Francesco ali, tinha o Crespo, tinha muito bons jogadores, cara, um time espetacular que, claro, não era o mesmo, né, em 98 acabou perdendo peças importantes e tal, porém alguns jovens que naquela ocasião nem tinham oportunidades, acabaram se desenvolvendo e se tornando jogadores muito bons, cara, que foi o caso do Sorin, que foi um baita no lateral, e o Galhardo também, mano, que hoje é o treinador do time, eles eram figuras, assim, de muita relevância nesse time do River. E o Vasco, mano, jogando em casa, sabia que tinha que fazer um resultado bom pra levar pra volta. E aí, mano, 1-0 àquela altura ali era goleada, filho. 1-0, mano, era, nossa senhora, placar pra se comemorar demais. E foi o que o Vasco fez, né? O Donizete fez esse gol da vitória do Vasco, goleou o River por 1-0 pra levar o jogo da volta lá no Monumental de Nunes. Irmão, jogar lá deve ser muito embaçado, né, cara? Os caras fazem, nossa senhora, meu Deus do céu, deve ser osso demais, né? E o Vascão acabou sentindo a pressão, tanto que o Sorin aí, ele abriu o placar pro River, a torcida inflamou, vamos pra cima, vamos virar, coitado desses caras, quem que são esses caras, vamos pra dentro deles, mas não deu, mano, porque chegou ali no minuto 81 já de jogo, já no finalzinho, quando tudo se encaminhava ali pra uma possível, acredito, prorrogação, depois pênaltis, o Juninho, mano, o Juninho Pernambucano fez uma obra de arte, um gol que, mano, se você colocar aí num top 5 da história, 5, 10, vamos, não sei, vamos botar assim, não fica atrás de, acho que nem outro gol de falta, mano, que já aconteceu aí no futebol, que eu tenha visto aí, pelo menos, e ó, que eu já vi muito gol de falta, mano, cara, pela relevância também, né, mano, porque foi o gol da classificação, mano, o Juninho bateu na bola aí como, nossa senhora, mano, que batida espetacular, cara que sabe muito, né, cara treina, nossa senhora, deve treinar que só aí consegue aí no jogo, num momento desse, né, cara, um momento de pressão, um momento que, mano, a parte psicológica ela é extremamente importante, o cara vai lá e mete um gol desse aí de falta, tanto que ganhou até música, né, da torcida do Vasco. E merecido, né, mano, merecido, não tem nem o que falar. Juninho aí classificou o Vasco para essa grande final de Copa Libertadores. Então, irmão, essa campanha do Vasco, não posso me esquecer de dizer que tem um detalhe muito importante, que foi o seguinte: o Vasco tirou o Grêmio, campeão de 95, que eu já fiz vídeo, inclusive, tirou o River, campeão de 96, que, ó, já tem vídeo, inclusive, tirou o Cruzeiro, campeão de 97, que esse não tem vídeo, mas foram os 3 últimos campeões, mano, que o Vasco tirou pra chegar nessa final. Chegar com um status de favorito contra o Barcelona do Equador, o Barcelona de Guayaquil. E na partida de ida, mano, o Vasco fez valer o seu mando de campo, ganhou de 2-0 e foi jogar lá no Equador. Jogar contra o torcedor, jogar contra a altitude, eu imagino. Enfim, contra a arbitragem, muitas das vezes, né, vamos combinar, pra tentar esse título aí da Sul-América. Só que, mano, não deu nem chance pros caras, né? O Donizete e o Luizão, pra variar um pouco decisivo, graças a Deus, esses dois manos aí, foram lá e fizeram 2-0. E aí o time do Barcelona até perdeu a cabeça, os caras começaram a bater, conseguiram um golzinho, gol de honra deles, acabou que deu 2-1 pro Vascão.
E o primeiro título aí da Copa Libertadores da história desse time gigante. O dono deste futebol da América do Sul se chama Vasco da Gama. Parabéns, Vasco! Campeão no ano do seu centenário. Faça festa, torcedor vascaíno! Então, irmão, o time ganhava Libertadores, né? Assim como acontece até hoje, inclusive, até a FIFA querer inventar aí esse formato do Mundial de Clubes. Ele ia lá pro Japão para disputar com o campeão europeu. Quem que foi o campeão europeu? Foi o poderosíssimo Real Madrid. Real Madrid que, mano, tinha um time também que, olha, vamos combinar aqui, tipaço, diga-se de passagem, né? E aí o Vasco, mano, assim como outros clubes brasileiros nessa época, eles iam lá, claro, que não tinham as estrelas, não tinham o dinheiro do futebol europeu, mas fazia frente, mano. Chegava lá e jogava bola contra os caras, não era esse abismo técnico que é hoje, vamos dizer assim, né? E o Vasco começou perdendo, mano. Foi um gol contra do NASA, inclusive, que fez o gol do 1-0 pro Real Madrid. No começo do segundo, o Juninho empatou. E aí, já no minuto 83, cara, olha que pecado. No minuto 83, o Raul recebeu um lançamento maravilhoso, deu um corte lindo no zagueiro e bateu pra fazer. O Raul, um baita no atacante também, né? Diga-se de passagem. Fez o 2-1 pro time do Real Madrid, que levou aquela taça. Real Madrid que, mano, tinha Roberto Carlos, tinha Seedorf, tinha Fernando Redondo. Meu Deus do céu, um baita do time. Então, né, não tem demérito nenhum pro Vasco ter perdido esse jogo aí. Então, irmão, se você é torcedor vascaíno, eu espero muito, brother, que você tenha curtido, que você tenha gostado. Se você não é, a mesma coisa, espero que você tenha gostado também. Se você ficou até aqui, mano, é porque você é pica demais, meu brother, certo? Semana que vem nós estamos aqui de novo. Eu só peço aí que você curta este vídeo, que você compartilhe ele aí com seus amigos, pega o link, copia ele inteiro ali, vai lá, joga nos seus grupos de tudo quanto for coisa, que vai estar me ajudando demais. O YouTube vai entender que este é um conteúdo relevante e vai recomendar para cada vez mais e mais pessoas. Certo, gente? Então até a próxima, mano. Falou!